Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes. Olá meninas, eu sou a doutora Morgana Menezes. Nós estamos no canal Humanize. O objetivo desse vídeo é a gente vai comentar e vai falar sobre o Março Lilás. O Março Lilás é uma campanha do Ministério da Saúde que tem o objetivo de trazer a discussão da prevenção do câncer de colo de útero. Doutora, explica pra gente um pouco sobre o que é o Março Lilás. Exatamente, doutor. O Março Lilás é um mês de conscientização para a detecção e prevenção do câncer do colo do útero. A cor lilás, doutor, ele veio do movimento feminino para o direito ao voto. E essa cor veio a simbolizar esse movimento, a cor lilás, nada mais do que feminino, né? Muito feminino, doutora, muito feminino mesmo. Doutora, para a gente começar a entender esse tema, explica um pouco para a gente o que é o útero. O útero ele é um órgão reprodutor feminino e aonde é acometido o câncer do colo do útero é exatamente numa região que fica entre o útero e a vagina, que é o colo do útero. Muito interessante. Outra coisa que a gente tem que entender, para a gente entender todo esse sistema do câncer de colo do útero, são as lesões pré-malignas, são as lesões que têm potencial de evoluir para o câncer. Nesse caso aqui, a mais conhecida é o vírus HPV. Doutora, fala um pouco para nós sobre o vírus HPV. Exatamente, o HPV é o papilomavírus humanos. Ele é o causador principal do câncer do colo do útero. Ele existe vários tipos, existem os subtipos mais agressivos, é com eles que nós nos preocupamos mais. Por isso, a indicação do rastreio anualmente para lesões pré-malignas, que o HPV, o próprio vírus, causa. Perfeito, doutora, perfeito. Como todos os cânceres, basicamente eles têm dois tipos de etiologia, digamos, de fatores de risco, que é o meio ambiente, né, a rotina de vida da pessoa e a genética. Nesse caso aqui, doutora, quais que são os fatores de risco para esse câncer? Quais são os fatores que aumentam a probabilidade de evoluir com câncer? O hábito de vida da pessoa, o que poderia evoluir com câncer? Sim, os fatores de risco que mais predispõem ao paciente contrair o vírus, o HPV, dentre eles está relacionado à relação sexual. A paciente ter vários parceiros, relação sexual sem camisinha, sem o preservativo, hábito de vida, dentre eles o tabagismo, algumas doenças que diminuem a sua imunidade, como o HPV, são basicamente alguns fatores que levam a predispor a infecção do HPV. Muito interessante, doutora. Você falou sobre os fatores de risco. Vamos falar um pouco agora sobre como a gente pode prevenir esse tipo de câncer. Existem várias maneiras de prevenção. A mais conhecida é a vacina. A vacina, nesse caso, ela tenta prevenir contrair o vírus HPV, né, que esse vírus HPV pode evoluir para o câncer. Fala um pouquinho, doutora, sobre as vacinas do HPV pra gente. Exatamente, e talvez a parte mais importante seriam essas vacinas, que é a forma de você prevenir a pegar, doutora, as formas mais agressivas do vírus. É um vírus que você entra em contato no decorrer da sua vida, porém as vacinas elas te protegem desses subtipos mais agressivos, né? Que são 4 subtipos geralmente que são os mais agressivos. São vacinas que são disponibilizadas no SUS. E a faixa etária, meninas, seriam dessa forma. As meninas podem realizar a partir dos 9 anos de idade e os meninos a partir dos 11 anos de idade, até os 14 anos. Mas a parte mais interessante é que vocês, mulheres, podem tomar essa vacina até os 45 anos de idade. Mesmo se vocês já tiveram esse vírus, mesmo se vocês já tiveram a lesão cancerígena em si. Exatamente, porque a vacina, né, doutora, ela busca proteger contra os sorotipos mais agressivos. Muito interessante, doutora, muito interessante. Quando você vai tomar, depois dessa faixa etária, né, principalmente dos 14 anos, já a vacina, você encontra ela na rede privada. Na rede pública, pelo SUS, e até os 14 anos de idade. Dentre elas, geralmente são 2 doses. Que legal, né? Continuando a nossa conversa aqui, a gente já falou um pouco sobre a vacina, a gente vai falar sobre os sintomas. Eu estudei um pouco essa semana, né? A minha área aqui na Humanize eu atendo saúde mental, mas quando a gente se predispõe em falar sobre esse tema, eu sempre gosto de estudar. No meu estudo eu vi, doutora,
que é um câncer indolente, é um câncer que, principalmente no começo, praticamente ele não tem sintoma, ele é assintomático, assim como os médicos falam. Pensando num caso avançado, vamos dizer que existe uma mulher por aí que não faz o seu preventivo, não faz o Papa Nicolau, não vai de rotina fazer as suas consultas médicas e contrai esse câncer e acaba evoluindo. Quais são os sintomas na fase tardia, digamos? Meninas, essa é uma parte interessante. O Março Lilás, ele é para detecção do câncer do colo do útero em pacientes que não têm sintomas. Quando você apresenta já os sintomas, ele já está em um estágio avançado. Nós não queremos chegar nesse ponto. Porém, aqui fica alguns sintomas para vocês ficarem atentas. Alguns deles é o sangramento pós a relação sexual, alguns sangramentos fora do período menstrual, dor no pé da barriga associada a alguns corrimentos com a presença de sangue. Muito interessante, doutora, que papo legal. Isso deve estar sendo fantástico. Para mim está sendo fantástico, eu imagino para os nossos pacientes. E aí, continuando a nossa conversa, nós falamos sobre as vacinas, sobre os sintomas. Vamos falar um pouco, doutora, sobre os exames preventivos. Os exames que a gente busca detectar o HPV, que são lesões pré-malignas, para, se for preciso, mandar para algum tipo de tratamento, né? Fala um pouquinho, doutora, sobre o exame preventivo. O que eu vi que é o mais famoso, que é o mais conhecido, é o Papa Nicolau. Fala um pouquinho para nós sobre o Papa Nicolau, que é conhecido como preventivo. Exatamente, meninas. O preventivo ele é realizado anualmente. Ele não é um exame invasivo, ele é de coleta no colo do útero. Quando você leva o exame ao seu médico e ele vê que tem alguma alteração, ele indica para colposcopia. A colposcopia nada mais é como se fosse uma lente de contato, para você visualizar melhor se de fato aquela lesão que deu no resultado do preventivo, ela confere. E se o examinador que está fazendo a colposcopia achar por bem fazer uma coleta, uma biópsia para confirmar se é maligno ou não, ele fará. Então o tratamento vai depender do resultado da biópsia. Se veio positivo para uma lesão cancerígena, nós vamos fazer o quê? O estadiamento. Geralmente é o especialista quem faz o estadiamento. O que seria? É ver o quanto que essa doença avançou, se ela está restrita ao colo do útero, se ela já avançou para útero, para vagina, para órgãos vizinhos ali. Geralmente é dessa forma que se conduz. Nossa, que legal, né? Uma chuva de informação, muito interessante isso, doutora. Para a gente terminar o vídeo, a gente vai para a fase final, que é o tratamento. Basicamente, o tratamento desse câncer é como a maioria dos cânceres, eles estão divididos entre cirurgia e a quimio ou radioterapia. Fala um pouquinho pra gente, doutora, das possibilidades que possam ter. Vamos assimilar, vamos entender. A paciente faz o Papa Nicolau, traz para a doutora avalia, né? Tem ali a sua suspeita de câncer. Aí, qual que é a conduta, doutora? O que você faz depois disso daí? Que você verifica a chance de ter uma malignidade naquele exame? Sim, doutor. Quando eu detecto no exame do preventivo já uma lesão possivelmente maligna, encaminha-se para a colposcopia, é onde ele vai avaliar, o examinador vai avaliar se aquela lesão realmente condiz com o que o resultado do preventivo diz e, se for de alta suspeita, ele vai fazer uma biópsia para poder confirmar se é maligno ou não. Confirmando a malignidade, aí o tratamento vai basear pelo estadiamento. Se aquela lesão ficou ali, está restrita ao colo do útero, se ela avançou para regiões vizinhas, né? E dependendo do quanto ela avançou, a paciente pode fazer um tratamento mais invasivo ou menos invasivo. Menos invasivo seria se a lesão ficou restrita ao colo do útero. Ela vai fazer uma conização, é como se fosse tirar um pedacinho do colo do útero e avaliar o tratamento. Se a lesão está mais avançada, ela entra para quimioterapia e radioterapia. Show, doutora, show. Agora a gente já vai para as mensagens final. Eu aqui como médico, o que eu pude entender, a principal coisa que a gente tem que lembrar são os nossos exames de rotina, né? Aqui o Papa Nicolau e passar com um médico, com uma médica rotineiramente para fazer seus exames. Aqui na Humanize nós temos a doutora Morgana, que vai estar sempre com esse sorriso lindo, com essa dicção maravilhosa para atender vocês. Então, se vocês precisam fazer seus exames de rotina, nos procure, né? A doutora vai estar atendendo vocês, solicitando os exames, vocês vão voltar com os exames, ela vai estar interpretando e dando a continuidade. Doutora, essa é a minha mensagem final.
pacientes, não deixem de fazer seus exames de rotina. Aqui o público-alvo é as mulheres, mas isso serve para todo mundo, né, doutora? Exatamente, meninas. O recado principal seria: faça os seus exames anualmente. Qualquer lesão detectada no início, mesmo que sejam lesões inicialmente pré-cancerígenas ou cancerígenas, o potencial de cura é enorme. Estamos aqui para poder atender vocês. Exatamente. E aí, essa mensagem que a gente quer deixar para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.